Fala aí, minha gente! Como vão? Estamos de volta aqui. Meu nome é Davi Calil, mais um vídeo aí do canal do Pintura Relâmpago. E nessa sessão quarentena, uma pintura por dia. Ontem o vídeo que eu estava fazendo deu um problema. Se vocês assistirem aí, vai ser um vídeo pela metade. Foi o que eu consegui fazer, deu um problema no meu celular, não percebi, continuei pintando. Só para vocês entenderem o nível amador que é a minha produção de vídeo aqui. A pintura eu garanto um nível profissional. A didática eu garanto, o vídeo em si eu só taco o celular no tripé de mesa aqui e dou play. E depois eu jogo o vídeo inteiro no YouTube. Eu não edito nem nada, como vocês já estão cansados de saber. Então, às vezes dá 10, me desculpe, mas eu posto a imagem. Eu fiz o desenho da minha cachorrinha, a pinturinha da Coisica, eu gostei tanto, eu gosto tanto dela. Pena que o vídeo sofreu. Inclusive hoje eu estou usando o celular da minha mãe para fazer o vídeo. Obrigado, mãe! Até eu conseguir ver o que aconteceu com o meu. Na verdade é limpar a memória, né? Deu um problema no meu celular que eu não consigo descarregar as imagens e limpar o HD dele. Eu não tenho internet boa para mandar por internet e simplesmente não consigo pôr no meu computador. Já tentei, já liguei para assessoria técnica, tô puto. Então tá lá cheio de. Não cabe mais nada e eu tenho que ficar pagando coisa, tenho que perder, jogar fora. Bom, não vou ficar chorando os pitanga com vocês não tem nada a ver com isso. Só pra vocês entenderem que eu tenho certas limitações no, na questão tecnológica, principalmente. Eu não tenho muita paciência, eu quero só que as coisas aconteçam, mas eu tô ligado que a vida não é assim. Bom, vamos pro vídeo, vamos em pintura, isso que importa, estamos aqui para isso. Estou misturando a tinta aqui enquanto eu penso, na verdade. Hoje eu vou trazer a paleta, ó, aqui. Eu vou fazer a paleta com o cobalto, azul de cobalto de novo. Eu quero usar o azul de cobalto nas sombras e também o preto. Então a minha paleta hoje está com 5, né? Quer dizer, sempre tem 5, eu só troquei o verde por cobalto, e é que muitas vezes eu não uso preto, né? Principalmente nas pinturas que eu fiz da roça, eu não usei nenhum preto. Só ontem que eu misturei o preto com o cobalto, um pouco. Então hoje eu também vou manter. Eu vou fazer um close do peru, macho. Eu fiz uma pinturinha dos dois perus, né? Afastado ali, né? O peru com a perua. Agora eu vou fazer uma do peru mais de perto, com um jogo de luz ali, de contraluz, na verdade. E tem um vermelho super saturado no papo dele. Então, primeiramente, vamos desenhar. O papel, ó, é um bloquinho, né? Aquelas costas do bloco com um gesso acrílico. Tá vendo que é mais... Só que é um gesso acrílico aguado. Eu ainda corri o estilete sem querer aqui, mas eu vou pintar com esse talho de estilete mesmo. Acho que vai dar tudo certo. Vai ficar um risquinho se marcar ali, mas só mesmo. Então, primeiro desenhar, né? Meu dinossaurinho aqui da vez. Pra mim, são muito dinossaurescos. As aves são... E ela tá num jogo de contraluz aqui. Que eu quero ver se eu valorizo essa contraluz dela. Dele, né? Esse é o macho. Ah lá. A forma é uma coisa, galera. Por isso tem que esboçar. A forma do que a gente está desenhando às vezes você precisa insistir. Por mais simples que seja, a cabeça de peru é simples. Mesmo assim.
Ah, e tô dando ênfase nos cinzas cromáticos, né, também. Falando bastante deles aqui. Ó, acho que a cabeça do bichinho é esse aqui. Agora eu preciso. Se eu consigo. De uma certa definição. Definição do que, né? Da forma com um tom mais escuro, que vai propiciar a base para que eu possa cobrir. O bico, né, como eu costumo dizer, o bico das aves é muito específico. Você vai desenhar uma ave, pesquisa o bico dela, porque não é genérico. A ave é adaptada. Aquele bico lá foram milhões de anos para surgir. Vamos ver. Ah, ontem eu fiz também, foi bem divertido. Acho que eu vou até fazer mais uns outros, porque dá trabalho e eu já tenho quadrinho para fazer, né? Mas o do Six Fan Art Challenge. Divertido. Desenhar quando não é trabalho é muito divertido. Trabalhar com desenho é massa também. Não tô reclamando. Mas quando você só mas não se compara com desenhar quando você quer desenhar. O que você quer desenhar, inclusive. Quem trabalha com desenho entende bem. Tem horas que a gente quer desenhar coisas que a gente quer desenhar e não é o que não adianta fazer um trampo de desenho, não satisfaz, precisa fazer algo seu ou que você que decidiu. Ó, aqui é cheio de gororobinha na cabeça dele. Pum, pum. Meu dinossaurinho. Aqui, ó. Tá vendo esse pincel, como ele já cria um monte de texturinha? Ajuda, já dá uma cara de pintura, né? Ó. Pum, pum. Tô com uma música na cabeça desde ontem. Não é nem uma música. Um pedaço de uma música. Que já é uma música bizarra dos anos 80, experimental. De uma dupla chamada Yellow. Obscuro dos anos 80. E é uma música que aparecia num filme Curtindo a Vida Doidado, quando eles iam ver uma Ferrari lá e faz um tchica tchica, parana, não sei se vocês já ouviram isso. E daí fica nessa brincadeira cheia de sons estranhos, uns beats bizarros e os caras cantando oh yeah, parana, oh yeah. Não sei se vocês já ouviram, chama Yellow, é tipo Yellow sem o W do fim. E a música chama Oh Yeah. Se vocês quiserem ver o clipe, é engraçado. É aquelas pérolas que só os anos 80 que poderiam ter feito mesmo, não adianta. E daí você ouve uma vez e você fica com esse Oh Yeah. Beleza, já vou começando com um azulzinho aqui, ó. Então, se fosse um desenho, se minha vida fosse desenhar só e não pintar, já estava quase pronto isso aqui. Mas como eu decidi que eu queria pintar,
Isso não está quase pronto, isso aqui só está quase no começo. Ó, e como eu disse, o azul aqui vai ser legal, que eu quero fazer a luz meio azul. Indo para o verde, talvez, também. Aí talvez até indo pro preto aqui já. Aproveitar para fazer, como é que chama isso aqui? Quem lembra? Respondam aí mentalmente, eu respondo em voz alta se quiser. Blending. Quando você funde duas cores, úmido sobre úmido. Não espera secar. Tá foda. Desculpa aí. Vou tentar não ficar cantarolando isso. Ó, tá vendo que o corpo dele já deu uma... Agora aí que tá. Cinza cromático, muito cinza cromático na pele dele. Quando eu dou uma borrada no olho, eu diria que é algo que vai meio que pro violeta. Um violeta acinzentado. Então, se a gente vai já para esse violeta acinzentado, depois, ó, aqui tem um ponto de saturação seria muito legal estar bem saturado. Coisica, o que você tá latindo aí? O que você tá dando alarme aí? Já não dá uma saturadaça na parada aí? Importante saber a saturação que você está trabalhando. Vou tirar essas... Tem essas bolinhas que eu vou trabalhar depois, mas eu não vou deixar... Não quero que fique muito bolinha recortada também. Vamos lá. Puta, tá foda, hein? Será que eu vou conseguir não ficar cantarolando a música? Uma coisa que eu vou fazer uma hora é uma galinha da Angola, pra vocês verem a diferença também que dá. Beleza, pegar um pincel um pouco maior, porque o fundo é um marrom meio ocre,
de terra batida numa chave alta, que eu queria, se possível, não precisar ficar mexendo muito. Então seria legal já identificar a cor, tirar o branco do fundo, né? Que daí já dá essa sensação e já permite que eu possa trabalhar algumas coisas do fundo que vão eu gosto de dar uma atropelada assim, às vezes, ó. Só para integrar o elemento. Respingadinhas, né? Se deixar muito respingadinho também assim, fica um pouco gratuito demais, né? Eu dou, mas daí, ó. Beleza, qualquer coisa eu posso acender um pouco mais aqui. Mas eu acho que não vale acender, eu acho que vale agora é o oposto. Escurecer para que eu possa trabalhar as áreas de luz opacas. Então, para escurecer, vou de novo nesse violeta acinzentado, né, que eu havia dito. Daí aqui pode entrar até no... Ó, aqui não sintam medo como se tivesse perdido. Eu não perdi o desenho, ainda estou vendo ali. Mas o que eu ganhei aqui, que é importante, é o contraste. Às vezes eu vejo que vocês, quando eu falo, né, quando eu falo vocês, são os alunos, né, que eu consigo me lembrar aí de já ter tido. E às vezes eu converso com um aluno
Falou assim, mas aqui não ficou muito claro? A pessoa, ficou, eu até percebi, mas é que eu fiquei com medo de ficar muito escuro e de perder o desenho. Eu ouço isso bastante entre os alunos. Eu entendo, mas não importa. Eu acho que a gente tem que ter mais medo da pintura ficar ruim. Isso que devia dar medo. Então, ruim assim, né, que eu digo, é não ter o contraste que podia ter. E daí ficar esquisito porque faltou contraste. Então, ó, agora eu tenho um contraste interessante. Que... Olha como o bicho parece na sombra, não parece? Olha como esse vermelho agora ganhou uma intensidade ali. Esse vermelho, o que tem que dar? Qual que é o efeito mesmo? Galera de 3D, galera que modela em 3D e gente de concept, pira nisso que eu vou falar, só que eu esqueci a palavra. É tipo um efeito de translucência, mas tem um outro nome. Sabe, se você coloca a mão na frente de uma lâmpada, você vai ver que essas membraninhas do dedo aqui, ó, vão acender laranja. Ou quando você vê alguém, Breaking Bad, vários seriados, adoram fazer isso. Coloca a pessoa contra a luz e daí a orelha dela, dentro da orelha dela, acende um laranja. Vocês já viram isso? Tenho certeza que vocês já viram isso em filme, em concept, em ilustra. Esse laranjinha da orelha, ou às vezes no nariz, no dedo, depende de outros lugares do corpo, às vezes aparece. Eu não sei o efeito, o nome, eu chamo de translucência, mas eu acho que tem um nome técnico mais cabível para essa circunstância, que é quando a luz atravessa a sua carne e o sangue e os vasos sanguíneos e a pele, a luz passa por dentro de algumas camadas da pele, a gente vê essas coisas, na verdade, existe esse efeito é bem comum, na verdade. Se você ficar reparando, você começa a ver em tudo quanto é lugar. O porquinho que eu fiz, a orelha dele tava um pouco assim, o Goku. E é isso que eu tô fazendo aqui. Então tem uma luz passando por dentro do papo dele, por isso que tá aceso. Só que para dar esse efeito, eu preciso escurecer bem em volta. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Pegar um pincel menor. Pincel menor. Pode ser você. E pegar um tom escuro e fazer os detalhes mais escuros, para daí poder acender a luz. Então vamos pegar agora praticamente preto. Mas eu nunca uso preto puro, né? Dificilmente eu uso puro. Então eu sempre já misturo aqui, ó, preto com magenta. Daí vai ficar quase preto, mas vai estar entonado pro magenta. Vai estar, ou como diz o Cárcamo, matiçado. Matiça o branco. Ele sempre falava matizar o branco, para não usar o branco puro. Raramente o branco puro funciona e é verdade, o professor está certo. Gonzalo Cárcamo, um grande mestre. Se vocês puderem estudar com ele um dia, estudem. Puder ouvir ele falar um dia, ouçam. Puder ver ele pintar, vejam. Muito do que eu ganhei de compreensão da pintura foi graças ao convívio com este grande artista aí chileno que optou em morar no Brasil por nossa sorte. Muito. Mesmo sendo meu professor de aquarela, ele me ensinou muito sobre linguagem da pintura. Não só eu, o Brão, Julia Bax, Anderson Nascimento, Léo Dolfini, o Bigode, acho que o Dom Rodrigues já estudou com ele. Assim, se você pegar o Cárcamo, o que tem de pintor, tatuador, ilustrador, quadrinista que estudou com ele, a marca dele vai ficar em vários segmentos da arte, por conta desse lado de professor dele que vem ajudando aí tantos artistas a se encontrar na pintura, né, na linguagem da pintura. Tava até falando com meu amigo o Felipe, tatuador também, que tá na Espanha agora. Nossa, tá fazendo uma... Ele tatua pra caralho, mas daí agora na quarentena que ele não tá podendo tatuar, ele tá pintando, estudando pintura. Que foda.
Eu estava conversando com ele, com outras pessoas também, que nesses dias de quarentena, a pintura para mim, eu sou cheio das analogias, né? A pintura para mim tá virando menos uma coisa que eu faço e mais um lugar que eu vou. Que é como se eu estivesse indo para a terra da pintura. Tipo, agora eu não tô no sítio mais na minha cabeça, eu tô na pintura. Eu tô, inclusive, com vocês aqui conversando, porque vocês não estão aqui comigo, mas é como se estivessem. O fato da câmera estar ligada ali já coloca minha cabeça no modo de conversar com pessoas. É louco isso, né? Então vocês estão me fazendo companhia, mesmo não estando aqui e mesmo o vídeo nem tendo ido pro ar. Mas eu sinto como se eu estivesse com vocês conversando comigo. Ó, já estou praticamente deixando definido o pelo dele, a pena dele. Vocês viram a luz azul que eu falei que eu queria fazer, que eu coloquei uma base meio verde, meio azul? Ó. É bem parecido com isso o padrão da pena dele. Vou deixar por um tempo a pena já como praticamente pronto. Assim eu posso desenvolver outras partes. Daí é aquela coisa, né? Cuidado, como já dizia o Cárcamo mesmo, com a caligrafia. Que é sair tacando linha aqui depois aí, só porque, agora eu tô na fase do pincelzinho fino, tom escuro. E daí transforma num desenho. E não era para ser um desenho, é para ser uma pintura. Então tem que ser a linguagem da mancha, não a linguagem do traço. Fica bonitinho, só um olhinho de pinguinho assim. Ah. Vocês estão entendendo essa vantagem da ordem que eu vou fazendo e de ir para os escuros o primeiro antes de começar a fazer os claros? Tá totalmente nítido já para quem está assistindo os vídeos aí na sequência? Porque eu estou tentando mostrar isso com bastante ênfase, assim, do porquê que o processo segue essa ordem. Cada vez que eu vou desenhar isso aqui, para mim, como eu falei, né, dinossauros, não tem dúvida. A gente tem uma resistência ainda a aceitar que dinossauro tinha pena. Mas cada vez mais encontram fósseis preservados com resquício de pena, né? Tem um sítio arqueológico na China que preserva com muito detalhe por conta do território, do terreno lá, da composição química do solo, não sei o que tem lá. E daí eles têm achado cada vez mais amostras de fósseis de dinossauro com penas. Tá, tem um baita jogo de luz e sombra aqui dentro da sombra dele, tá? É que eu tô querendo pegar a forma geral. Tem um monte de bolinha.
Aqui a nuca dele, agora eu vou fazer... Mas ó, já tá até começando a acender esse vermelho, não tá? Olha aqui, ó, as informações. Isso aqui, juro pra vocês, se fosse um tronco de uma árvore, as costas de um jacaré, o pescoço de um peru, não importa, eu ia pintar do mesmo jeito. Isso aqui é um guia para eu fazer os volumes. Beleza. Vou pegar meu pincel redondinho, fininho, meu amiguinho de Ashura. É foda quando eu começo com ele, existe um risco sempre de eu ficar muito tempo na Ashura. Tá vendo que ele tá remendado com fita crepe aqui, ó? Juro, eu já tentei comprar um outro pincel para substituir ele, não consigo. Nenhum pincel chega à altura dele. Porque eu quero. Tá. Agora eu tenho que fazer um cinza azulado. Em alguns pontos até que é mais azulado, em outros menos. Vamos ver o que eu consigo aqui. Tem isso do Peru, que eu só descobri depois que a gente passou a ter peru no sítio. Ele fica com a cara azul, gente. Azul, azul. E não é azul o tempo todo, é só na hora do cortejo da fêmea ou numa hora que ele vai talvez se sentir ameaçado, ele faz esse efeito. Mas é um azul intenso. Só que eu peguei aqui, eu peguei uma parte desse azul na sombra, tá vendo? Então é por isso que tá sendo legal, eu acho. O maior perigo que vocês correm quando vão colocar luz dentro da sombra, já vi acontecer isso muito com o trabalho de alunos, então vale falar a respeito, é basicamente colocar luz demais. Não acertar o contraste. E daí o que acontece? A luz acende demais na sombra e a sombra perde a característica de sombra. Então eu tenho um puta de um cuidado aqui, puta mundo injusto, meu, pra eu tomo um puta de um cuidado aqui pra estar no tom certo. Tem umas bolinhas vermelhas que também é legal. Isso aqui é tipo um... Pensando agora, né? Quando eu vou fazer monstro, criatura, tem tantas coisas desse bicho que eu podia fazer. Olha que legal. Esse formato, né? E ó, estão vendo a intensidade do azul na sombra? Ele não cria uma sensação interessante? E é um cinza esse azul. Ele tá acinzentado também. Não é um azul purinho. Ó, acho que agora eu vou usar esse branco com resquício de verde aqui. Para começar a acender as luzes nele. Vamos ver. Aqui. Aqui. Qual que é o lance aqui, agora, nesse momento? Clarear, observando sempre
para descobrir se eu não estou clareando demais e tirando o contraste da sombra. A luz final dele vai ser praticamente branca, mas só na parte de cima da cabeça. Ó. É um jogo sutil, viu, galera? Se vocês forem fazer algo assim e sentir que atropelaram a luz, tudo bem. Não se sintam mal. Quer dizer, atropelaram a sombra. Acontece. Nas melhores famílias, nos melhores artistas. Só que os melhores artistas não deixam de fazer só porque erraram, né? Eles fazem de novo até acertar. Esse é o tipo de artista que eu quero que vocês sejam. Artista que não desiste. Porque cada vez que você erra uma pintura, errar, assim, né? Usar esse termo errar é um termo já meio errado. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que. Vamos falar de erro. Vamos concordar que o erro é quando você queria um objetivo e você não alcançou ele, então isso foi um erro. Ó, fiz um tom mais escuro de cinza para entrar na área do rosto aqui. Porque eu não quero correr risco de comprometer a luz, a sombra, a intensidade da sombra. Mas ao mesmo tempo eu preciso de luz ali dentro, então tem que ir aos poucos. Mas de novo, percebeu que não chegou no resultado que você queria? Ok. Reflete o porquê. Fica olhando, põe a pintura num canto que você possa ficar olhando e fica olhando. Essa reflexão vai trazer a compreensão uma hora do porquê que não rolou. Acho que dá para chegar agora um pouco mais no branco. Sensação que dá, não sei se vocês já têm essa sensação, vocês vão ter daqui a pouco, quando ficar melhor na técnica. É que chega uma hora que você começa a conseguir fazer coisas que você não conseguia antes. E é uma alegria, né? Só que daí a gente tem. Qual que é o perigo de conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer antes e essa alegria toda que vem? Qual seria que vocês acham? O perigo disso? Sobretrabalhar.
Você começa a pôr mais coisa do que precisa só porque você consegue fazer. Já vi acontecer muito. Parece que é uma fase que você tem que passar. É uma fase que não tem jeito. Porque a maturidade, daí tem uma maturidade que vai vir com os erros, né? Agora qual que é o desafio? A luz vai ter que ser tão intensa aqui para ficar bem mais clara que o fundo. E não é fácil acender até passar o fundo. Porque vão muitas camadas, ela não fica brancona de cara. Que por um lado é bom. Que daí você vai fazendo devagarinho até melhor. Ó. E o contato dessa luz com o restante é o que vai dar a sensação de sombra iluminada ali. Então eu preciso que a luz esteja acesa aqui mesmo. Ó, tá vendo? É pouca luz que você coloca no lugar, mas ela vai dando esse efeito. Não sei se vocês repararem, esse efeito de luz de foto não costuma ter no meu trabalho. Mas nessas pinturas ela tá ganhando esse efeito de luz naturalista, de foto mesmo. Um pouco é por causa das fotos que eu estou usando, né? Acho que o olho acabou ficando muito claro, a voltinha em torno, mas vamos indo. Tô sentindo falta de uns violetas na sombra. Uns violetas assim, ó. Aqui também. Fico pensando quando eu estou fazendo esses animais, essas coisas do... Vocês já devem ter ouvido história, espero. Ou se não ouviram, tudo bem, a gente conta. Que antes da fotografia, né, na época do descobrimento, dos descobrimentos, o termo descobrimento é uma escrotice, mas vamos lá. Na época da colonização, né, na verdade, quando os europeus barbarizaram o restante do mundo, com seus vírus, inclusive, com suas doenças, com suas armas, com sua ganância, os reis que financiavam essas expedições mandavam pintores, né? Um dos primeiros que veio para o Brasil é o Rugendas, eu acho que pelos holandeses ou pelos portugueses,
e o Debré também. Acho que foi mais da coroa holandesa, quando eles foram para Recife, lá no Nordeste, lá eles tiveram... mandaram um artista para pintar o que estavam vendo aqui, porque o rei estava gastando uma grana, ele queria saber se o investimento dele ia dar retorno. Né? Ele encomendou um monte de chacina com povos nativos e roubo e destruição em massa, né? Ele financiaram tudo isso. Daí ele queria saber o que ele podia roubar desses países que ele estava mandando a galera lá. Então esses artistas, de uma certa forma, eles iam ser as máquinas fotográficas humanas desses monarcas e voltar ou mandar os desenhos, dependendo de como é que era o esquema que estava, para que o rei e os comparsas do rei pudessem fazer os planos deles, direcionar os recursos e tudo mais. Eu fico imaginando esse tipo de artista. O quão arriscado, mas o quão louca não devia ser a vida do cara. E ter que chegar nesse rolê e daí parar pra desenhar, né? Eu fico me imaginando. Eu acho que se eu tivesse vivido nessa época, talvez eu ia querer. Sei lá, falar é fácil, né? Na época devia ser uma treta você fazer essas viagens. Não sei se vocês já leram as coisas do Darwin também. O Darwin, quando decide ir no... Beagle? Não, como é que é o... Beagle é o cachorro. O barco que o Darwin velejou aí pelo mundo. Velejou não, né? Não sei se era vela. Acho que tinha vela também. Falar de coisa que a gente não sabe é foda. Voltar porque eu entendo aqui. Mas de qualquer maneira, o que vai lembrar iam artistas nessas viagens para fazer esse registro. Então a gente tem algumas pinturas aí super antigas. Olha que luz interessante que está começando a formar bem aos poucos, né? Pegando um pouco de branco com amarelo, vou misturar aqui, ó. Vamos ver o que sai. Aí, ó, saiu o tom que eu queria. Eu precisava de um tom não opaco, não muito saturado, numa chave meio baixa, mas não tão baixa, para entrar em alguns pontos da sombra onde tem vermelho, mas o vermelho não está mais vivo. E eu achei esse tom, perfeito. É uma alegria, viu? Quando a gente pensa num tom e encontra ele. De novo, cores são como pessoas. É igual quando você fala assim, nossa, agora eu podia encontrar fulano ou fulana, hein? Ia ser massa, trocar aquela ideia, tomar aquela breja. Daí você sai na rua e encontra a pessoa com tempo livre para tomar uma breja. Você fala, nossa, como é que você se sentiria? É assim que eu me sinto quando eu encontro um tom que eu queria
Ó, tá vendo esse vermelho dentro da sombra que eu falei pra vocês? Tá vendo que tudo aqui tá cinza cromático dentro da sombra, né? Ó, eu acho que tá chegando perto do momento, inclusive que falta 10 minutos para dar uma hora de pintura, para eu fazer o highlight mesmo, porque isso aqui tá parecendo muito como luz ainda. Se eu estourar o highlight agora, plau, muito provavelmente eu consiga praticamente dar por finalizada a pintura. Vamos ver. Tem um amarelinho aqui. E agora uma luz mesmo amarela. Vamos ver se a gente consegue fazer. Pam, pam. Já ouviram esse? Quem assistiu esse filme Curtindo a Vida Doidado? Acho que o filme é dos anos 80. Eu fui adolescente, eu fui muito criança nos anos 80. Não lembro dos anos 80. Mas nos anos 90 a gente assistia todos os filmes dos anos 80 na sessão da tarde. Então eu me lembro desse filme, Curtindo a Vida Doidado. Aqui também dá pra ter um pouco. Pam, pam. Bom, vamos pro branco. Vamos pro branco. Não vai dar pra usar esse branco sujo aí. Então vamos pôr um branco limpo, porque daí ele... Vamos pôr aqui. Porque daí a gente tenta usar... Não que ele vai ser puro, puro, né? Mas bem mais próximo do puro. Peraí. A espátula é bom sempre manter limpo, tá, gente? Essa sujeira eterna dela é de tinta óleo que nunca mais sai, mas no geral... Acender essa luz então. Vamos lá. Eu fiz tudo pensando que ia chegar na hora de acender a luz. Vocês têm que levar em conta, na minha cabeça, a pintura já está pintada.
muito dinossauresco. Quase uma hora. Uau, uau. Quando eu sinto que está muito definido, muito sharp, eu borro um pouco com o dedo. Eu froti com o dedo. Quase lá. Vamos descer a luz mais para trás, porque ela ainda vai mais aqui, ó. Eu não estou acostumado a colocar uma luz muito acesa, assim. Um branco, né, na verdade. Eu geralmente acendo com uma cor. Mas eu tô, de novo, me forçando a sair da zona de conforto e a criar paletas diferentes, cores que eu não costumo usar. Eu quero aprender, quero melhorar sempre. O que eu acho que ainda ficou escuro, que me incomoda, eu vou dar uma mexidinha, é aqui possivelmente. E aqui, ó. Aqui podia ser mais escuro mesmo.
1 hora. Quase lá. Calibrando os tons de dentro. Eu acho que tá ficando legal, assim. Já tá meio pronto. É questão de acertar o contraste final mesmo. Ó, quem que perguntou? Teve alguém que trocou ideia comigo no Facebook. Não é Miguel agora. Desculpa eu perder os nomes da galera aí. Muita gente que conversa, às vezes eu esqueço, mas a gente tava falando sobre fazer o vídeo e pintar sem precisar filmar, né? E como é mais tenso para mim fazer filmando. Fazer falando, não poder ouvir música, não poder parar para tomar um café, ficar na noia de que não pode acontecer nada muito grave, senão atrapalha o vídeo, que depois eu não vou editar. Então, não é uma reclamação, mas é só para explicar que conseguir fazer um vídeo que eu curta me coloca numa situação diferente de só pintar. Né? Por isso que às vezes eu não vou fazer vídeo, às vezes eu vou só pintar mesmo. Gente, eu acho que é isso. Colocar mais brilhinho aqui, mais brilhinho ali é sempre possível, mas também chega uma hora que perde o propósito. Como eu falei, a ideia é ver o que dá para fazer meio que nesse espaço de tempo. E eu acho que eu consegui acertar a proposta que eu tinha, que é a luz mais forte aqui, o personagem na sombra, o ponto de saturação no papo, certo? Então eu vou deixar aqui mais essa pintura. O vídeo vai para a internet em breve e depois eu vou fazer mais e mais e mais e mais. E vamos ficar em casa, vamos nos resguardar aí, quem pode, e uma hora vai passar. Certo, minha gente? Muito obrigado então aí por acompanhar e fiquem bem, cuidem aí das pessoas que vocês amam. Vamos ficar junto aí e se ajudar. Um abraço e até mais. Valeu!